Olá, hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre o livro Breviário de Sena. Vamos falar também sobre direito trabalhista e direito tributário. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Como debatedor hoje nós recebemos o dramaturgo José Luiz Ribeiro e também a jornalista Neuza Bernardes. Como convidados hoje nós recebemos a atriz e professora Márcia Falabella, além também dos nossos debatedores advogados, hoje vindo como convidados, Dr. José Luiz Fernandes e Dr. José Augusto Salles de Carvalho. O livro Breviário de Sena é a obra de Márcia Falabella, é uma forma de comemorar os 30 anos de trajetória do teatro da professora e atriz. Hoje aqui na mesa de debates você vai saber mais detalhes desse livro e como que foi o processo de montagem dele. A Márcia Falabella está aqui conosco, gostaria de agradecer a sua presença aqui na nossa mesa de debates. Para a gente começar, como que surgiu essa ideia desse livro Breviário de Sena? Bem, essa ideia nasceu que eu comecei a colocar algumas frases que me inspiravam no camarim. Algumas frases, poucas. Aí passou um tempo, falei, puxa, eu podia escrever sobre teatro a partir dessas frases. E aí depois essa ideia pegou na minha cabeça. Aí eu comecei, a ideia inicial era escrever sobre teatro. Mas quando eu comecei a escrever, ficou assim muito difícil de eu não falar da minha própria trajetória. Aí eu pensei, bem, a divulgação está fazendo 50 anos e é uma maneira que eu tenho também de homenagear a divulgação. E os meus 30 anos que eu estou completando esse ano, todos eles no divulgação. Então, à medida que eu ia escrevendo, eu ia contando casos, coisas que aconteceram comigo nessa trajetória toda. Uhum. E então, portanto, esse livro reúne, né, essas frases e tudo mais, como, por exemplo, de quem? Assim? Bem, eu fiz o seguinte, quando eu pensei aí eu falei, 30 anos, eu vou colocar 30 frases. E aí eu selecionei aquelas atrizes que me influenciaram, que me marcaram pelo seu trabalho, né? E aí eu falei, bem, eu vou colocar 15 atrizes brasileiras e 15 atrizes de outras nacionalidades. E entre as atrizes brasileiras, eu acho que eu acabei prestando uma grande homenagem a uma geração de atrizes. Então nós temos Bibi Ferreira, Fernanda Montenegro, Natália Timber, Lilian Lemetz, Diniz Fati, Yara Amaral, essas já falecidas, também Cleide Ácones, Cacilda Becker, Dulcina, Mariette Severo, Arlete Salles, Lília Cabral, acho que essas são as... Irene Havashi, Laura Cardoso também. Então, essas são as atrizes brasileiras. E as atrizes de outras nacionalidades, eu coloquei Vanessa Redgrave, Meryl Streep, Shirley MacLaine, nossa, lembratório de cabeça. E fiz três concessões, né, nessas escolhas, que eu peguei uma frase da Riane Minuschini, que ela atuou muito pouco como atriz, mas é a diretora de uma companhia francesa, que é o Teatro Soleil, que eu tinha feito um trabalho anterior sobre essa companhia. Peguei Pina Bausch, que é coreógrafa alemã, e que faz um trabalho de coreografia e teatro. Ela mistura as duas linguagens. E encerrei o livro com a frase da Maria Bethânia, que é também uma grande intérprete, eu gosto muito, ela trabalha não só as músicas, mas um texto muito bem falado, aí eu acrescentei também. Uhum. Márcia, como é que você consegue fazer essa seleção entre tanta gente? Porque o que mais tem hoje é gente famosa, né? Neuza, é muito difícil. Como é que você conseguiu? Que tipo de valores você levou em conta? Eu acho que foi por alguma história que eu tinha com essas atrizes e, é claro, pela qualidade do trabalho delas, sobretudo isso. Que eu acho que todas elas, de alguma forma, quando a gente vê o trabalho delas, aquilo inspira a gente no trabalho da gente. Todas agora essas eu te falo. Manifestaram, né, contra a Marília Pêra, por exemplo, sobre a qualidade de trabalho, né? Todas essas daí que você citou, se manifestaram, né, quando a gente perdeu a Marília. Tantas ficaram de fora, porque a Marília eu não coloquei, acabei não colocando. Uhum. Acabou que eu tive que fazer um corte. E muita coisa ficou de fora. E também a dificuldade é o seguinte, como eu peguei 30 frases, eu fui pontuando
cada coisa do teatro de uma maneira geral. Então, mais do que isso, daí a pouco eu ia ficar me repetindo. Eu tive, por exemplo, várias frases de outras atrizes, falei assim, mas essa aqui eu já estou falando isso nesse capítulo, então não vou me repetir. Ficaram muitas de fora, e sobretudo de uma nova geração. E tem um amigo meu que falou assim, agora você tem que escrever um com os atores. Falei, isso vai ser muito difícil fazer isso também, selecionando 30 atores para falar. Bem, como foi escrever o capítulo com Laura Cardoso, com a qual você atuou no cinema? Olha, na verdade, eu já tinha escrito, porque a frase da Laura Cardoso que eu pego, quando ela diz que, em nome do teatro, ela fez muitos sacrifícios, inclusive o sacrifício da família, que é uma coisa que a gente passa muito. Que, às vezes, nós ficamos lá no teatro e nós temos uma temporada e a gente tem que se apresentar naquele dia, naquele horário. Então, muitas vezes, tem assim, uma festa de casamento, uma festa, e as pessoas querem que a gente esteja, a gente não pode estar. Então, eu peguei essa frase da Laura, eu já tinha escrito esse texto quando eu contracenei com ela no curta O Barbante, que vai ser apresentado agora no Festival Primeiro Plano, e foi incrível, porque a gente vê o trabalho de uma grande atriz acompanhando as filmagens, né? Então, nós tínhamos uma cena e, de repente, aquilo tem um negócio aqui, ela já descobre o que fazer com esses elementos, e aquela atuação desabrocha. Tem uma cena que ela fez com o Zé Luiz também, que foi uma cena lindíssima e me emocionou muito. E, para mim, o melhor, que eu nunca pensei na minha vida, que eu falo muito isso assim, a gente de interior, a gente é uma atriz assim, feijão com arroz, e nunca pensei que eu ia estar numa tarde de domingo, sentada ao lado de Laura Cardoso, conversando num sofá, esperando, né? Ficamos nós duas lá no set, esperando o resto da equipe chegar e conversando sobre teatro, sobre cinema, sobre as coisas que estão acontecendo hoje. Então, foi muito rico isso na minha formação. Mas você ensinou sotaque para Patrícia Pilar. Quando a gente também tive uma pequena participação no Zuzu Anjo, e nós tínhamos uma cena, porque na verdade eu trabalhava para ela, né? Então tinha uma cena que aliás, eu nem apareço na cena, na verdade, aparecem as minhas mãos que eu levo, coloco uma panela de feijão na mesa. E a gente esperando ali para fazer a filmagem, ela falou, você sai daqui? Eu falei, sou. Então, conversa aqui comigo, eu preciso pegar o sotaque mineiro um pouco. Aí ficamos lá passando o texto um tempo, foi uma experiência legal também. E você no teatro, Marcinha, como é que você faz para chegar naquele ponto, eu peguei esse personagem, hoje eu sou ele? Como é que é esse trabalho para você? Ô, Nilson, acho que a gente tem um processo, né? Então, isso, por exemplo, o teatro é melhor que o cinema, porque o teatro nos dá mais tempo de trabalho. Então, a gente vai ensaiando, nós temos um processo de divulgação que a gente, antes de começar a montagem do espetáculo, quando a gente está na leitura, a gente caminha durante 3 horas caminhando, falando o texto, dialogando, e aquilo vai entrando. E nesse caminhar pelo espaço, a gente, como você não está sentado, porque quando a gente senta para fazer leitura de mesa, você tem uma tendência à dispersão. Você conversa com você rabisca o texto. Mas quando você está caminhando, aquilo vai introjetando. E você vai pesquisando eixo de personagem, caminhada, maneira de falar, voz. Isso na pesquisa do ensaio, porque fora isso a gente faz muita pesquisa de ver se é uma peça de época, procurar imagens de época, referências, que essas referências vão te preenchendo. Aí, num determinado momento, quando eu vejo, parece que, assim, que o personagem já tomou conta de mim. Aí vai. Às vezes você está assim, no dia a dia, você começa a falar como um personagem. Ô, Márcio, e o teatro não tem corte, né, como na televisão. Não, você está lidando diretamente com o público, você está sendo avaliado ali, como diz o Zé Luiz, na hora. É muito diferente. Eu acho assim, o cinema tem uma adrenalina que ele te obriga, as coisas têm que acontecer naquele momento. Por exemplo, estamos aqui, nós estamos fazendo essa cena hoje, o cenário está aqui. Mas amanhã o cenário vai ser em outro lugar. Então, se você não se resolveu aqui, perdeu. Então, eu fiz, por exemplo, um curta que foi o Jonathan com a Mariana Mussi, e a gente tinha uma cena que ela falou assim, olha, agora eu segurava um pintinho, eu tinha que chegar na janela e dar a intenção de que eu poderia jogar aquele pintinho pela janela. Aí nós fizemos a cena, segurando o pintinho, aí passou no outro dia a filmagem em outro lugar. Aí no dia seguinte eu falei, puxa vida, Mariana, eu pensei, de noite é que me veio isso, se eu tivesse segurado o pintinho pelo pescoço, ia dar muito mais a ideia de que eu tinha a intenção de jogar. Mas perdi. Isso ficou só na minha cabeça. E o teatro não. O teatro, você está ali diante do público e as pessoas às vezes falam com a gente assim, mas vocês aguentam uma temporada enorme, isso não cansa? Não cansa, porque cada dia que a cortina abre é um outro espetáculo.
é um outro público, a gente tem um colega que pode errar do seu lado e você tem que resolver aquilo, você erra e o outro tem que resolver. E o público pode se manifestar de alguma forma, que, como o Zé Luiz diz, o público é 50% do espetáculo. Então, tem dia que você está fazendo uma comédia, o público não ri de nada. Então, não adianta você fazer nenhum esforço que não ri. E a gente sai revigorado quando você faz um espetáculo e o público te responde. Aí você sai feliz da vida. Olha, hoje valeu a pena, hoje foi ótimo. Né? Então, essas coisas acontecem. E o teatro vai te dando essa conexão com aquele momento. E eu sempre falo, e falo isso em algum momento do livro, que o teatro nos ensina a viver o presente. Hoje a gente está numa sociedade tão tecnologizada que a gente está assim, ou a gente vive pensando o que a gente vai fazer, olha, nós vamos sair daqui eu tenho uma aula, eu vou fazer isso, minha cabeça está para lá. Ou eu estou pensando em coisas que aconteceram. No teatro, não. No teatro, eu tenho que viver aquele presente ali. Porque se eu desligar para alguma coisa, aí a gente perde o fluxo. Márcia, o teatro tem uma característica, né, que eu já percebo isso, que faz você ser muito generoso, né? Se você fizer só o seu papel, não funciona. Né? Você tem que estar preocupado em apoiar o outro, e numa situação de dificuldade do outro você socorrer. Exatamente. E principalmente o outro pode estar num bom dia, né, de interpretação, e você sabe que ele está com problema e tudo, é você quase que substituí-lo, né? Você empurrar, né, para o espetáculo não cair a qualidade, né? Neuza, isso é um grande exercício, esse da generosidade, porque também tem um outro lado do teatro, que é o lado da vaidade. Você, às vezes, contracena com alguém que quer roubar a cena, né? Quer dizer, a fala está aqui, mas a pessoa está lá do outro lado fazendo alguma coisa para chamar a atenção do público. Ou você está num camarim, você divide o espaço com alguém. Como é que é essa divisão do espaço, de maneira que você tenha o seu espaço, que você respeite o outro? Então, isso tudo o teatro nos ensina. E acho que vai nos tornando pessoas mais generosas. Com certeza é isso. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Nossa conversa com a professora Marcinha vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, hoje conversando com a atriz e professora Márcia Falabella sobre o livro dela, Breviário de Cena. Nossa conversa com a professora Marcinha vai continuar, mas antes gostaria de lembrar para você que ainda dá tempo de garantir o seu Diário Regional de hoje. Hoje, nas páginas do Diário, você confere: CDL e SPC oferecem última oportunidade para endividados. A manchete principal falando sobre o mutirão limpa-nome, que acontece no mês que vem. Todos os outros detalhes você acompanha aqui também nas páginas do Diário Regional. Essas e outras informações de Juiz de Fora e região, também a promoção Bairros do Coração, que é a promoção das canecas, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre elas também. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no Diário Regional, nas melhores bancas perto de você. Agora, professora Márcia Falabella, completando 30 anos de teatro, muita coisa com certeza mudou, né, de lá para cá. O que você acha que foram as maiores diferenças nessa sua trajetória? Eu acho que a gente vai aprimorando o conhecimento da linguagem. Porque se você me falar, cada estreia que tem, cada nova peça, o nervosismo é o mesmo, a angústia de você encontrar o personagem é a mesma. Então, isso não modifica. Mas é claro que essa trajetória, eu tenho mais de 70 peças, isso nos ajuda no momento que você está lá, você sabe onde você se coloca, se acontecer alguma coisa, você consegue resolver melhor do que alguém que está começando, né? Então, acho que isso vai aprimorando. E como eu sempre me interessei pelo teatro, e estudar e conhecer quem são os teóricos, né, os grandes artistas, os grandes diretores, os grandes textos, isso tudo a gente vai anexando ao longo dessa caminhada, porque muitas vezes você tem atores que não se interessam por isso, né? A pessoa quer simplesmente atuar. Então, ela vai e encontra um espaço, ela vai se produzir sem nenhum interesse. Eu acho que a gente tem que estar sempre alimentando a cabeça da gente o tempo inteiro. Então, gosto quando consigo fazer um curso, uma oficina com alguém, que eu acho que sempre vem um ensinamento que nos acrescenta. E eu acho que o teatro também está sempre se modificando. Então, a gente também tem que estar acompanhando essas modificações, senão a gente para no tempo. Então, eu acho que modificar, eu acho que só foi ampliando o conhecimento ao longo desse tempo. Como é a influência justamente do seu pós-graduação na Sorbonne veio acrescentar o seu conhecimento do teatro nitidamente juiz-forano, principalmente com a Ariane Mnashkin,
que é um dos grandes ícones. E você encontrou uma relação entre o trabalho do Soleil e o Divulgação. Como é que você vê isso? Bem, na verdade, eu tomei conhecimento do Teatro Soleil numa aula magna que a Ariane teve no Brasil, em Belo Horizonte, no Encontro Mundial de Teatro. E primeiro eu fiquei encantada, foram com as imagens. Eles começaram a projetar a imagem do espetáculo e eu não conhecia o trabalho do Teatro Soleil. Aí eu fui vindo e falei, nossa, que coisa bonita. E à medida que ela foi falando sobre o grupo, eu falei, mas engraçado, tudo que ela está falando aí, eu já vivencio no Divulgação. Aí foi isso que me instigou a conhecer e estudar o Teatro Soleil, que é, coincidentemente, uma companhia contemporânea ao Divulgação, porque é uma companhia criada em 64 e o Divulgação nasce em 66. Aí comecei a estudar francês, que era uma língua que eu não gostava, e eu falei, não, agora eu vou estudar, porque a gente não encontrava textos em português, pouquíssimas publicações que falavam sobre o Teatro Soleil. Hoje não, porque a companhia já esteve no Brasil umas 2 vezes, e aí agora esse trabalho está mais popularizado. Então eu comecei a estudar e comecei aí a ver o seguinte, o grande paralelo que foi aí o meu estudo de pós-doutorado entre o Divulgação e o Teatro Soleil não é em relação à linguagem estética do espetáculo, mas é justamente em relação ao funcionamento da companhia. Então eu fui trabalhando pontos em comum entre o Divulgação e o Teatro Soleil, a organização, o fato de você ter, por exemplo, um diretor à frente, que é um diretor líder, não significa que essa pessoa ditatorialmente rege a companhia, mas é alguém que conduz os passos da companhia. Você ter uma sede é importante para o desenvolvimento do grupo, então isso nos permite hoje ter um acervo, e então muitas vezes a gente faz uma montagem que a gente aproveita o material que a gente já tem, a gente ter o material, o registro, né, dessa nossa memória através de fotos, de vídeo, e a partir disso a gente colocou no ar esse ano o site do Divulgação, que vale as pessoas acessar, que é www.grupodivulgacão.com.br. A nossa história está toda ali, com todas as fotos, todos os programas de todas as peças, desde 1966 até hoje. Então, isso nos dá muito orgulho. E aí a Ariane, que é essa diretora fundadora da companhia, ela atuou pouquíssimas vezes, acho que 2 ou 3 vezes, ela é diretora e ela tem um pensamento de teatro que me influencia muito. E a frase dela que eu utilizo é que ela diz que, para o ator, você tem que ter o exercício da imaginação. E ela diz que o que faltam às crianças de hoje são terrenos baldios, que nos terrenos baldios as crianças, então, exercitavam essa imaginação. Hoje, todas as crianças estão bolhas, ficam com a cara dentro do celular e elas não conseguem ver o mundo em volta. Então, essa imaginação precisa ser incentivada a cada momento. Márcia, você leciona e você procura transmitir isso para o seu aluno, que ele precisa sair dessa bolha e ver outra coisa, porque a única esperança é o teatro. Porque o terreno baldio já acabou. Ô, Neuza, então, eu falo que o teatro o nosso terreno baldio à disposição aí é o teatro. Exatamente. O teatro hoje, dentro da nossa sociedade, ele é um espaço, um dos poucos espaços em que a pessoa ela é humana nesse sentido, de você estar diante de outras pessoas e não lá dentro do celular e tendo relações através da tecnologia. Então, o teatro ainda permite esse arrepio. E é um trabalho constante que a gente faz. Agora, é engraçado essa relação do celular dentro da sala de aula, porque quando começou, a gente ainda conseguia, olha, não pode pegar o celular, não pode ficar com o celular, e ainda assim eles ainda usavam, pegavam e vez por outra faziam. Hoje, o que eu estou notando é o seguinte, bem, o celular passa a fazer parte da vida acadêmica do menino, porque ou ele escreve, ele tem que falar alguma coisa, ele faz as anotações no celular, ou ele faz pesquisa no celular. E o que eu estou começando a notar também é o seguinte, antes eles ficavam no celular e não estavam vendo o que você estava falando ali. Hoje, ele está lá no celular, mas ele pega, mas ele está te ouvindo. Então, ele é capaz de você falar uma coisa e ele comentar aquilo que você está falando. Então, eles estão desenvolvendo uma nova maneira de apreender as coisas que estão sendo ditas. E no teatro também, as pessoas acabam ficando com tablet, com celular. Seja porque conseguem fazer essa dupla conexão, ou às vezes porque estão filmando, fotografando. Uhum.
Agora, falando um pouco mais sobre o livro, assim, como é que foi o processo de publicação, né? Bem, o livro saiu pela editora Motirô, que é de uma ex-integrante do Divulgação, Ieda Alcântara, que fez também, foi onde foi feito o livro dos 50 anos do Zé Luiz. E, bem, essa fase da editoração também, eu acho ela muito prazerosa, de você pensar qual é a formatação do livro. Inicialmente, quando eu pensei num breviário, eu tinha pensado num livro de oração, e eu queria fazer muito ele num tamanho do Moleskine, menorzinho. E foi o Zé Luiz que falou, não, Marcinha, você não vai fazer um livro desse tamanho, porque esse livro se perde na estante. Falei, então tá bom. Aí nós começamos a pensar, e aí eu cheguei nesse formato. Tem uma editora francesa, que é a Actes-Sud, que ela é nesse tamanho, e tem muitos livros de teatro que saem nessa formatação. Aí eu achei que era legal, e o Douglas Zimmermann, que foi quem fez toda a programação visual, ele também fez uma pesquisa, e existiam muitos livros medievais e tudo, e breviários que eles eram mais verticalizados, né? E aí a gente começou a trabalhar. E aí fizemos, cada capítulo ele tem uma numeração trabalhada, né? Como os livros medievais, mas eu não quis fazer uma coisa tão barroca. Então a gente ficou numa coisa mais sucinta, e a capa, que foi uma ideia do Douglas, é a parede do meu quarto, que tem essas máscaras todas e essas chaves. Esse livro é o primeiro de uma série, não? Esse livro é o terceiro. Desse estilo aqui? Deus, não sei. Eu acho que ele está tão... Já me esgotei tanto aqui que eu temo escrever um outro nessa linha e ficar repetindo. Mas a gente já fica assim, com uma formiguinha, falei assim, o que eu vou fazer agora? Porque eu gosto de escrever, né? Eu tenho os dois primeiros livros que eu fiz, eles são mais acadêmicos. Quer dizer, na verdade é uma transição, porque o primeiro livro, que é o Grupo de Divulgação Teatro como Devoção, ele é um capítulo da minha tese de doutorado. O segundo, que é esse que eu fiz, o pós-doc, que é Teatro Soleil, Grupo de Divulgação, Aventura Teatral Possível, ele já faz uma transição, porque aí ele era um artigo, ele era um ensaio, ele não ficou tão preso à teoria. E esse agora eu acho que ele é mais literário, porque ele acaba sendo quase que uma autobiografia. E o segundo, inclusive, é bilíngue, né? Ele é escrito em duas línguas, em francês porque, na verdade, eu escrevi em francês, porque fiz o pós-doc lá, e num francês, eu vou dizer, macarrônico, porque fui escrevendo, falei, vou escrever em francês, sabendo que eu estava escrevendo um francês aportuguesado. Depois eu tinha uma ex-aluna que estava na França, e ela falou assim, eu tenho uma colega brasileira casada com um francês, ela faz esse trabalho. Falei, então aí depois eu paguei ela para fazer um pente fino para acertar o texto direitinho. Aí voltei e falei, bem, agora vou publicar. Vou publicar, como eu estou falando de duas companhias, uma brasileira e uma francesa, falei, vou fazer bilíngue. Aí eu fiz a tradução para o português, fui reescrevendo ele no português. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo, na volta vamos falar sobre direito trabalhista e direito tributarista. Voltamos já.